Bom, vocês acabaram de conferir um vídeo aí que mostra uma primata dando à luz a seu filhote. Como vocês podem ver aí, você tem a questão aí da viviparidade, ou seja, que é uma característica encontrada em boa parte dos mamíferos. Você viu que o filhote, assim que nasceu, ele já começa a mamar. Então, as glândulas mamárias, elas definem o grupo dos mamíferos, tá? Você está vendo aqui também nesse GIF os gatinhos aí querendo mamar na mamãe aí, tá bom? Então, os mamíferos, eles têm esse termo por causa da presença das glândulas mamárias. Vocês viram no vídeo também que foi postado aí no início, a questão de assim que o filhote nasceu, você viu ali restos de placenta. A placenta também é uma característica exclusiva dos mamíferos, e também os pelos que vocês viram tanto lá no primata como também aqui nesses gatinhos, o pelo que é uma apomorfia do grupo dos mamíferos, tá bom? Então, essa classe dos mamíferos, a última classe aí dos vertebrados, apresentam como apomorfias, ou seja, novidades evolutivas, a questão dos pelos, como você pode ver aqui na imagem, que participam aí diretamente do processo de regulação da temperatura, as glândulas, tá? Como as glândulas mamárias, que definem os mamíferos, além das glândulas sudoríparas e sebáceas, sudoríparas aí participando também do processo de controle da temperatura. A heterodontia dos animais vertebrados que nós falamos até agora, tá? eram classificados como homodontes, ou seja, com dentes do mesmo tipo, com exceção das aves, que nem dentes têm. E aqui é a primeira vez que se fala em dentes diferenciados, com funções diferenciadas, que é a heterodontia, uma apomorfia aí importante do grupo dos mamíferos. E o diafragma, que é um músculo que participa do processo respiratório. Então, são características, novidades evolutivas que definem aí essa classe, a nossa classe, a classe dos mamíferos, tá bom? Bom, aqui na imagem você vê aqui um mamífero primitivo, tá? Os primeiros mamíferos, eles eram assim, primitivos, pequenos, tá? Muito semelhantes aos roedores, tá bom? Então você vê aqui uma imagem, né, que mostra como aconteceu aí o surgimento dos primeiros mamíferos lá no início da era mesozoica, tá bom? Então esse mamífero aqui, tá? Ele surgiu aí a partir de répteis primitivos, tá bom? Então os mamíferos, eles não vieram das aves. Tanto as aves, como você pode ver aqui nesse cladograma, tanto as aves quanto os mamíferos descendem de répteis primitivos, tá? Inclusive os mamíferos teriam surgido até antes mesmo das aves, tá? Então surgiram de répteis primitivos, terrestres e velozes, tá? Isso por volta aí entre 245 e 208 milhões de anos atrás. Isso aí é o Triássico, período ali do início da era Mesozoica, que seria o Triássico. E se diversificaram a partir ali por volta de 65 milhões de anos, com a extinção dos grandes répteis, a extinção dos dinossauros, bem aqui, tá bom? Foi o processo de diversificação desses mamíferos, onde eles começaram a ocupar a maior parte do território. Tá? Isso aqui nós estamos falando do final do período ali Cretáceo. Então o início deles foi aqui, né? Traçado aqui próximo de 220 milhões de anos, seria ali o Triássico, aí passou o Jurássico e o Cretáceo, onde no final do Cretáceo eles começaram o seu apogeu, tá bom? E aí o seu processo de diversificação, tá bom? Bom, a questão do esqueleto desses animais, você tem aqui o esqueleto, o endoesqueleto ósseo, ilustrado aqui de uma girafa, tá? Desde peixes ósseos, a gente fala de um esqueleto de matriz óssea, um crânio com dois
côndilos no occipital, que une ali ele a coluna cervical, o crânio à coluna cervical. Lembrando que dos grupos anteriores que foram falados, os anfíbios apresentam essa característica em comum com os mamíferos, que são o fato de ter 2 côndilos no occipital. E destaque também para a presença de 7 vértebras cervicais, ou seja, as vértebras que formam aí o pescoço. Então, tem gente que pensa que uma girafa ela tem mais vértebras cervicais do que os demais mamíferos, mas não. Tem um total de 7, só que as vértebras são são maiores, tá bom? Bom, a questão do ouvido médio, que apresenta aqui 3 ossículos, já que nós estamos falando de ossos, são os 3 menores ossos, por exemplo, encontrados no corpo humano. Tá? Lembrando que esse matelo, bigorna e estribo, eles fazem parte aqui do chamado ouvido médio. Tá? Você tem o ouvido externo, que termina aqui no tímpano, e aqui você tem o ouvido médio, tá? Onde esse matelo, bigorna e estribo vão retransmitir as vibrações do tímpano para esse órgão aqui que compõe o ouvido interno, que é a cóclea, onde essas vibrações vão ser transformadas em impulsos nervosos transmitidos pelo nervo acústico para o cérebro, tá bom? Então esses são os 3 menores ossículos que existem aí no endoesqueleto ósseo dos mamíferos, em especial aí dos seres humanos. Bom, a questão da pele, você tem aí a pele recoberta aí por pelos e glândulas. Esses pelos, eles atuam no controle da temperatura, tá bom? Porque eles criam uma espécie de camada de ar ao redor do corpo, ajudando aí na questão da homeotermia. As glândulas mamárias, que servem para a produção de leite, você vê aqui no detalhe o corte, né? Você tem aqui o mamilo, onde serve de o local onde o filhote vai sugar o leite. Aqui você tem o detalhe do corte da glândula mamária, tá bom? Inclusive rica em tecidos adiposos. Então esse leite é essencial para o desenvolvimento inicial ali dos filhotes de mamíferos. As glândulas sebáceas, que produzem uma espécie de óleo, né, estão aqui ligadas ao folículo piloso, produzem uma espécie de óleo, né, de sebo aí que lubrifica a pele. E as glândulas sudoríparas, que participam do processo de formação do suor, que ajuda a refrigerar a pele. A presença também de uma tela subcutânea ou panícula adiposa ou simplesmente hipoderme aqui embaixo da pele, ou seja, a pele é composta de epiderme e derme, e você tem aqui essa capa de gordura chamada de hipoderme ou panícula adiposo, que dependendo do local onde o mamífero vive, se for um local frio, essa hipoderme ela tende a ser bastante grossa. Tá bom? Bom, essa pele queratinizada, ela apresenta também anexos, como foi falado, pelos, unhas, cascos, chifres e cornos. Tá bom? No caso aqui, existe uma diferença entre os chifres e os cornos. Tá bom? Então aqui, por exemplo, búfalos, o boi, ele na realidade apresenta cornos. Aqui no detalhe, os cornos eles são ocos formados por queratina. E aqui no caso desse antílope aqui, você vê, tá, um chifre, tá bom? Que é uma estrutura óssea, tá? E é muito mais resistente, tá bom? E ele parte aqui está ligado diretamente ao crânio, tá bom? Então na realidade o boi ele não tem chifres, ele tem cornos que são ocados, e os chifres são essas estruturas maciças, tá bom? Bom, em relação à endotermia ou homeotermia, desde o grupo de aves a gente já fala disso, que é a capacidade de gerar calor a partir do metabolismo dos alimentos, e isso é importante para o controle da temperatura, chamada homeotermia. Então, os mamíferos, eles tanto faz se o ambiente aumente a temperatura, o ambiente externo, ou diminua a temperatura, tanto faz estar um local frio ou quente, eles têm atributos fisiológicos para poder manter essa temperatura constante. Por exemplo, em dias de frio, o
que acontece com os pelos? Eles tendem a ficar eriçados, assim como a gente falou em penas lá em aves, né? Então você tem aqui um mamífero rico em pelos, já aqui a pele humana onde tem pelos mais espaçados em uma quantidade menor. Mas mesmo assim eles se eriçam, isso cria uma espécie de camada de ar ao redor do corpo que ajuda na retenção do calor. Tá bom? Ocorre vasoconstrição, tá bom? Vasoconstrição desses vasos da pele. Isso ajuda também a diminuir a perda de calor e contrações musculares involuntárias, onde os músculos ficam se contraindo na tentativa de gerar calor para aquecer o corpo. Já em dias quentes ocorre o contrário. Os pelos ficam rente à pele para facilitar o processo de evaporação, a vasodilatação desses vasos sanguíneos, tá bom? A eliminação de suor pelas glândulas sudoríparas, tá bom? Ou seja, vem a questão aí da sudorese como forma aí de resfriar o corpo em períodos quentes. Então, a homeotermia ela é extremamente importante aí para os mamíferos e nesse caso eles têm uma temperatura um pouco mais baixa em relação à das aves. Gira aí, por exemplo, o caso do corpo humano em torno aí de 36 graus Celsius. Bom, em relação ao sistema digestório desses animais, isso é um sistema digestório completo, né, onde você tem o ânus separado da região urogenital. Na maioria aí você não encontra essa questão da cloaca. Você tem aqui os órgãos que compõem esse sistema digestório: o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. No caso aqui de um carnívoro como uma raposa, esse intestino delgado e grosso ele tende a ser um pouco mais curto em relação aos herbívoros, que tem um intestino maior, por causa do tipo de alimento, já que esses daqui são carnívoros, o processo de digestão de proteínas da carne é mais intenso aqui no estômago. Então daí não há necessidade deles terem um intestino tão comprido. Já em relação aos herbívoros, pelo tipo de alimentação, que é mais demorada a sua digestão, eles precisam de um tubo digestório maior. Tá bom? Bom, a questão da heterodontia, que é a apomorfia do grupo dos mamíferos, a presença aí de dentes diferenciados. Você tem aqui a arcada dentária humana, onde você tem aqui na frente os 4 incisivos, que servem para cortar o alimento. Você tem aqui são 4 incisivos em cima e embaixo, um total aí de 8. Aí você tem caninos, 2 em cima e 2 embaixo, que servem aí para furar o alimento. E aí você tem os premolares e molares, que ajudam no processo de trituração do alimento. É lógico que, de acordo com o tipo de mamífero, esses caninos incisivos, molares e premolares, eles vão se diferenciar em quantidades, em forma. Por exemplo, no caso de carnívoros, eles tendem a ter esses caninos mais compridos, afilados, como se fosse ali um dente de um vampiro, tá bom? Então, essa diferenciação nos tipos de dente para melhor adequação ao tipo de alimento é uma vantagem adaptativa dos mamíferos, chamado de heterodontia. Bom, o sistema circulatório desses animais, assim como em aves, ele apresenta um coração tetracavitário com 2 átrios, átrio direito e esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, 2 ventrículos, tá bom? Então nesse caso é semelhante à das aves, é um sistema circulatório fechado, uma circulação dupla, onde passa sangue. O sangue passa 2 vezes o mesmo ciclo cardíaco pelo coração, do lado esquerdo de forma arterial e do lado direito de forma venosa. É um sistema digestório circulatório completo, porque não há mistura entre o sangue arterial e o sangue venoso. As diferenças em relação ao sistema circulatório de aves é que, lembram, na aorta, o tronco aórtico, lá nas aves, ele faz uma curva à direita, esse aqui faz uma curva à esquerda, tá bom? E a questão das hemácias, que em aves elas são nucleadas e mamíferos elas são anucleadas e são
côncavas. Então isso confere às hemácias uma maior capacidade e velocidade no processo de transporte do oxigênio, tá? Aí pelo sistema circulatório. O sistema respiratório ele é exclusivamente por pulmões, exclusivamente pulmonar. A presença do diafragma, como falei para vocês, o diafragma é esse músculo aqui que separa o tórax do abdômen. Então, ele é responsável, junto com os músculos intercostais, pelos movimentos de inspiração e expiração. Então, no caso do processo, por exemplo, de inspiração, o que acontece? Acontece com que, para o ar sair do meio externo para o meio interno, a pressão aqui, a pressão dos gases, ela tem que diminuir para permitir aqui a entrada. Então, o que acontece? Acontece aí uma contração do diafragma, e isso faz com que o volume da caixa torácica ele se expanda, tanto dos músculos intercostais quanto do diafragma. Tá bom? Então, inclusive, aqui ele desce o diafragma. Já no processo de expiração, a pressão aqui interna ela tem que ser maior do que a externa, então nesse caso ocorre um relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, e aí o ar ele é expirado. Tá bom? Esse diafragma aqui que dói quando a gente começa uma atividade física sem ter o preparo para ela, né, que o pessoal chama de dor no vazio, dor desviada, é uma dorzinha aqui nesse diafragma, tá bom? Bom, a laringe com cordas vocais é responsável por emissões de sons, e no caso, por exemplo, da espécie humana, responsável pela fala. E o pigmento respiratório é a hemoglobina, ok? Bom, em relação ao sistema excretor dos mamíferos, aí da mesma forma que os répteis, é o rim metanéfro, é aquele que vai filtrar exclusivamente o sangue, tá bom? Através lá do glomérulo de Malpighi, tá bom? E essa urina ela vai chegar até a bexiga urinária através aí de ureteres até ser expelida pela uretra. A excreta dos mamíferos é ureia, então você tem aí uma modificação em relação às aves que excretam ácido úrico, tanto répteis quanto aves. Bom, em relação ao sistema nervoso e sensorial, o encéfalo é composto de 12 pares de nervos cranianos, tá? Nervos que partem da região do crânio, mas você também tem os nervos raquidianos, no caso da espécie humana, 31 pares que partem ali da coluna vertebral. Tá? O detalhe é que o cérebro que compõe aí o encéfalo, um dos órgãos do encéfalo, além do hipotálamo, né, do cerebelo, do tronco, do bulbo, o cérebro ele apresenta essas dobrinhas chamadas de circunvoluções. Tá bom? Isso é exclusivo também dos mamíferos. Por isso que esse tipo de cérebro ou de encéfalo é chamado de girencéfalo. Então aqui você tem embaixo uma comparação, por exemplo. Vamos pegar aqui a parte do encéfalo, essa amarelinha aqui, ó, aqui em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então aqui nos mamíferos você vê o único que tem essas dobrinhas, tá bom? Tá? No cérebro, o pessoal chama os miolos do cérebro, né? São essas circunvoluções, e que isso dá uma maior capacidade de processamento de informações. Essas dobras formam o que se chama de córtex cerebral, tá bom? Você encontra, nos outros você não encontra essas circunvoluções, tá? Sendo denominado até esses cérebros de lisencéfalos. Você encontra, no caso de aves, você encontra alguma dessas circunvoluções no cerebelo e só, tá? Em relação ao processo sensorial, eles têm os órgãos dos sentidos bem desenvolvidos e outros processos. Por exemplo,
No caso, você tem em morcegos o sistema de ecolocalização ou ecolocação, tá? Onde os morcegos que são cegos, eles têm um sistema eficiente de localizar os seus objetos, suas presas, através aí de emissões de ondas. Tá? É como se eles tivessem uma espécie de radar interno, onde eles emitem uma onda. Tá? Essa onda ela é refletida, né? Seria aí ondas sonoras, né? Ela bate no objeto e ela é refletida, tá? Que é o que é chamado de eco, e aí a partir da frequência que ela é devolvida, esse animal tem uma ideia, tá? Da distância dele para esse objeto, da forma desse objeto, tá? Onde ele faz essa análise nesse percurso de ida e volta do eco emitido por essa sua onda, tá bom? E ele modifica a frequência dessas ondas também para poder identificar e ter uma noção mais apurada do seu objeto, tá? Você encontra também alguns mamíferos, aqueles lá mamíferos que voam, aqui em mamíferos aquáticos, né? Que é chamado também de ecolocação, onde você tem aqui uma espécie de sonar, já que nós temos aqui um meio aquático, onde você há essa emissão de ondas sonoras, tá? Que são emitidas através dessa protuberância aqui, tá? Chamada de melão, na cabeça aqui, por exemplo, de golfinhos, e essa recepção, o eco devolvido, ele é captado aqui, tá? Através da mandíbula inferior, da vibração dos ossos da mandíbula, e também aqui da orelha interna, onde isso vai ser processado através de impulsos nervosos aqui pelo sistema nervoso central, tá bom? Então seria aí um sistema especial aí usando frequências de ondas sonoras para localizar presas e predadores. Bom, em relação à reprodução dos mamíferos, os mamíferos eles são dioicos na sua processo de reprodução. Você tem, por exemplo, machos e fêmeas separadamente. A fecundação ela é interna e o desenvolvimento é direto, ou seja, sem estágio larval. Os anexos embrionais desenvolvidos por eles são saco vitelínico, âmnio, alantóide, córeo. Além disso, tem anexos extras embrionários como a placenta e o cordão umbilical. Placenta que é exclusiva aí dos mamíferos, não aparece nos grupos anteriores. E também como novidade evolutiva a questão do útero, que também é exclusivo dos mamíferos, tá bom? Lembrando aqui que a placenta ela é formada, né? Você tem aqui a placenta, que é a parte fetal dela, que serve aí de órgão de troca de nutrientes, de gases respiratórios, e você tem a parte da placenta que é a própria parede do endométrio do útero, tá bom? É essa parte aqui externa da placenta que vai embora, que vocês viram lá no vídeo inicial, tá? Do primatinha lá nascendo, né? E a retirada daquela placenta fetal que se destaca ali do endométrio, tá bom? Inclusive lá no vídeo até está se alimentando daquele resto de placenta ali, a mamãe primata, tá bom? Bom, em relação à classificação, você tem aí você tem a classe dos mamíferos dividida em ordens, mas você tem a questão dos grupos, onde dentro desses grupos vocês têm as ordens. Seria uma espécie aí de subclasses, tá bom? Então você tem aí, por exemplo, os mamíferos prototérios ou monotremados, são os mais primitivos mamíferos, tá bom? Eles têm características aí com répteis e aves, possuem, por exemplo, a questão de ser tanto ornitorrinco quanto equidna, que fazem parte ali da fauna australiana, lá na Oceania. Eles têm característica, por exemplo, o fato de colocar ovos, são mamíferos ovíparos, e apresentam um bico, tá? Como você vê aqui no ornitorrinco,
que é semelhante ao bico de um pato, por exemplo, de uma ave aquática. Então eles têm características de répteis, de aves e de mamíferos. São verdadeiros fósseis vivos. E por que eles são mamíferos? Porque eles possuem glândulas mamárias. No entanto, não há mamilos. Então como é que o filhote se alimenta desse leite? Esse leite ele vai escorregar pelos pelos, e aí na parte baixa desse animal é que o filhote se alimenta desse leite que vai escorrendo pelos pelos, tá bom? Eles não têm, como são ovíparos, não tem vagina, não tem útero e nem tem placenta, tá bom? Então, esses daqui são chamados monotremados ou prototérios, os mamíferos mais primitivos. Bom, nós temos também o grupo dos mamíferos metatérios ou marsupiais. Esses são vivíparos, ou seja, eles geram aí seus filhotes, ou seja, eles possuem um útero. Só que tanto o útero quanto a placenta são rudimentares. Isso faz com que esses mamíferos eles nasçam aí de forma inacabada, que por exemplo é o filhotinho de canguru, ele nasce aí do tamanho de um dedo mindinho, tá? Ainda inacabado, e aí ele começa a escalar os pelos da canguru fêmea até achar aí o marsúpio, que é uma bolsa que fica no abdômen, onde lá você tem os mamilos, onde ele vai se alimentar do leite e terminar o seu desenvolvimento. Tá aqui já o filhote já no estágio bem desenvolvido. Então, por que eles nascem inacabados? Tanto o gambá, que é um exemplo de marsupial aqui brasileiro, quanto o koala, eles nascem inacabados por causa da placenta e o útero, né? Consequentemente, serem pouco desenvolvidos, serem rudimentares. Aí eles completam o seu desenvolvimento nessa bolsa abdominal chamada de marsúpio, que origina aí o termo marsupiais, tá bom? O detalhe aqui do canguru, que esse nome aí, canguru, tem que os primeiros colonizadores ali, que foram os ingleses, quando chegaram lá e eles avistaram esse animal estranho, exótico, novo, eles perguntaram para os aborígenes, os índios lá da Austrália, perguntaram assim, que animalzinho é aquele ali? E os aborígenes, lógico, não entendiam o inglês e aí ficaram um olhando para o outro, falando assim, canguru, que significa lá no linguajar aborígene, eu não estou entendendo o que você está falando, não estou entendendo nada. E aí o inglês, é o canguru, e aí esse nome pegou, tá? Essa é a origem do termo do canguru, desses animaizinhos saltitantes. Então nós temos os mamíferos monotremados, que põem ovos, os marsupiais, que tem o marsúpio, e nós temos, tá, onde encontramos aí a maior parte das ordens dos mamíferos, os chamados eutérios, também chamados aí de placentários, mamíferos eutérios ou placentários. E aí você tem várias ordens. Então eles são definidos como placentários porque eles possuem placenta, tá? Então isso faz com que eles completem todo o seu ciclo gestacional ali no útero. E aí possuem várias ordens, como por exemplo, vamos falar aqui das principais, tá? Não dá para falar de todas. Nós temos a ordem primata aí do homem, dos macacos, dos chimpanzés, gorilas, tá? São caracterizados aí por essa visão binocular, com os olhozinhos bem próximos um do outro. A questão do polegar formando aí um ângulo de 90 graus com os outros dedos, dando uma maior capacidade de apreensão de objetos pelos primatas, né? Além de terem aí uma capacidade social de interação, uma capacidade cognitiva, né? Bem maior aí do que as outras ordens, né? A questão também da postura bípede, ereta em muitos casos, tá bom? É a nossa ordem, nós somos da ordem dos primatas. Nós temos também a ordem Proboscidea, que é a dos elefantes.
em que eles apresentam essa tromba, que é formada por um desenvolvimento da narina junto com o lábio superior, e aí forma essa tromba, que serve, além de entrada de ar, serve para ele levar os alimentos à boca. Então nós temos aqui os elefantes, os mamutes, que já foram extintos. Nós temos a ordem carnívora, caracterizados aí pelo seu tipo de alimentação, e as presas, que são os caninos bastante crescidos. É uma grande ordem aí dentro dos mamíferos, que é a ordem carnívora. Aqui no detalhe de exemplo, o leão marinho, a morsa. Nós temos também a ordem Edentata, que é um termo até que está entrando em desuso. Está se usando mais esse termo hoje, Xenartra, ordem Xenartra, que é a ordem, por exemplo, aí do tatu, da preguiça, do tamanduá, tá bom? Esses não apresentam dentes, por isso são chamados aí de edentados. A ordem insectívora se refere aí ao seu principal tipo de alimento, que são os insetos. Nesse caso aqui nós temos a topeira, que apresenta uma espécie de focinho, não tão desenvolvido como um do tamanduá, mas que tem um certo grau de desenvolvimento. Os tamanduás, inclusive, se alimentam de insetos, mas entram aqui na ordem dentada pela questão da ausência, a ausência dos dentes. Ok? Bom, aí nós temos a ordem lagomorfa. A ordem lagomorfa, ela é composta aí pelas lebres e coelhos. As lebres apresentam aí apresentam 4 dentes incisivos na parte superior e 2 incisivos embaixo. Lebres e coelhos são muito parecidos, as lebres têm as orelhas mais compridas. Ordem rodente, a dos roedores, rato, castor, marmota. Essa ordem aí você tem a questão de terem 2 incisivos, dentes incisivos, tanto em cima quanto embaixo, um espaço para os outros dentes. E esses incisivos eles não têm raiz, com isso eles ficam constantemente em crescimento. Isso faz com que esses animais eles fiquem constantemente roendo. Tá? É a ordem aí dos roedores. Nós temos a ordem Quiróptera, que é aí dos mamíferos com capacidade de voo, como é o caso dos morcegos. E os colugos eles não voam, eles conseguem planar, que é uma espécie de esquilo voador, tá? Que é outra ordem, que é a ordem Dermóptera. Ordem Artiodactyla e Perissodactyla são parecidas, que apresentam esses cascos nos pés. O que vai diferenciar é o número de dedos. Por exemplo, nas Artiodactylos, que é o caso do boi, bode e hipopótamo, eles apresentam aí uma quantidade par de dedos coberto com um casco. O boi tem 2, o bode tem 2, o hipopótamo tem 4, então eles são artiodactylos, são um número par de dedos. Já a perissodactylos tem um número ímpar de dedos. O cavalo tem só um dedo, um casco único. Os rinocerontes aí que tem 3 e as antas que tem 5. Tá bom? Então esses são os perissodactylos. Bom, nós temos aí esses mamíferos aquáticos, a ordem Sirenia e Cetácea. Sirenios é a ordem dos peixe-bois, que já tem aqui a narina próxima à boca. Já a ordem Cetácea dos golfinhos e baleias, os botos, tem aqui a narina, ó, no ápice da cabeça. Tá bom? São mamíferos aquáticos. Aqui nós temos mais ordens, né? Algumas delas, inclusive, já foram de indivíduos que foram extintos. Desmotilha, por exemplo, da preguiça gigante. Então você encontra aqui outras ordens também. Lembrando aqui que os primatas aparecem atingindo um grau de complexidade evolutiva bem grande, dando origem ao homem. Aí surge uma grande habilidade manual, dedo polegar opositor, grau elevado de inteligência, criação de instrumentos que auxiliam em suas vidas, tecnologia e padrões culturais, grande capacidade de expressões faciais e comunicação entre grupos, ou seja, a nossa ordem, a ordem dos primatas. E essa ordem aqui, que é a ordem Pholidota, que é do pangolim, tá? Parece muito aí um tatuzinho, mas é outra ordem.
Os estatutos são da Edentata e que é o possível aí, né, hospedeiro intermediário aí do SARS-CoV-19, do coronavírus que está causando essa pandemia e está fazendo com que nossas aulas sejam dessa forma remota. Tá bom, pessoal? Então a gente fica por aqui, tá? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!